Maravilha, galera! Para a gente fechar então nossa aula sobre poder executivo, bora fazer essa bateria de questões que eu preparei especialmente para vocês. Vamos lá? Questões super atualizadas, que vocês vão ter uma noção real daquilo que vocês vão encontrar em prova. Olha essa primeira questão, que é uma prova de auditor, hein? Do Tribunal de Contas aí, lá da Consulpan. Os artigos 84 a 86 da Constituição Federal versam sobre as atribuições e responsabilidades do Presidente da República. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Então, essa é a típica questão de prova, onde ele vai te exigir o conhecimento daquilo que está na Constituição. Letra A. É de competência do presidente decretar e executar a intervenção federal, mesmo quando contra o livre exercício do poder legislativo e do poder judiciário no Brasil. Gente, essa letra A ela é uma construção de questão bem diferenciada e um nível elevado. Por quê? Porque quando você vai lá no artigo 84, no inciso 10, você vê lá que é competência do presidente decretar e executar a intervenção federal. Beleza? Só que, quando a Constituição Federal diz, quando a questão diz, mesmo quando contra o livre exercício do poder legislativo e do poder judiciário do Brasil, ele te remete, inevitavelmente, lá para o artigo 36. O artigo 36, ele vai dizer que intervenção nesta hipótese, para garantir o livre exercício do poder legislativo ou do poder judiciário, depende de uma solicitação do poder legislativo e, se no caso for do poder judiciário, de uma requisição do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é uma decretação de intervenção que depende exclusivamente do presidente da República. Tá? Portanto, essa letra A ela é um pouco mais nebulosa. Eu trouxe já para você essa informação, mas a gente vai analisar as outras que vocês vão ver que tem uma opção aqui que está mais adequada. Tá? Letra B. Compete privativamente e sem requisitos prévios ou posteriores ao presidente declarar a guerra. Então aqui ele faz a mesma jogada, né? Ele coloca lá, olha, tipo assim, compete ao presidente declarar a guerra? Compete. Está lá no inciso 19. Tá? Vou colocar aqui artigo 84 para você lembrar que a gente vai... Quando eu colocar só o inciso aqui, a gente está falando do artigo 84. O inciso 19 fala que compete ao presidente declarar a guerra. Entretanto, ele coloca requisito, que no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional. E aqui ele colocou sem requisitos prévios ou posteriores. Como se o presidente declarasse a guerra na hora que ele quisesse. C. É crime de responsabilidade o ato do presidente que atenta contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais ou a segurança interna do país. Pronto. Esse aqui, gente, está literalmente de acordo com o artigo 85 da Constituição Federal. Mais especificamente aqui nós temos o inciso 2, inciso 3 e inciso 4. Esse aqui é a resposta certa. E exatamente quando você acha C que você fica mais tranquilo em relação a A. Entendeu? O erro da A, então, ficaria mesmo quando contra o livre exercício do poder legislativo e do poder judiciário. No sentido de que, nesses casos, dependeria ali ou de uma solicitação do poder legislativo ou de uma requisição do poder judiciário. Tá bom? Letra D. É de competência da Câmara dos Deputados o julgamento do presidente perante os crimes de responsabilidade. Aqui, gente, capte do artigo 86, que vai deixar claro que esta competência para julgamento não é da Câmara. A Câmara autoriza. Quem julga o presidente por crime de responsabilidade é o Senado. Então, aqui também temos esse... Beleza? Questão 1, resposta, letra C. Questão 2 agora, ó. Acerca do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público dos Poderes da República, julgue o item a seguir à luz do disposto na Constituição Federal de 88. Compete ao Presidente da República convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, bem como propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, nos casos previstos na norma constitucional. Gente, aqui ele pegou literalmente
o texto constitucional, duas das competências do artigo 84. Aqui está prevista no inciso 18 e aqui está prevista no inciso 28. Tá? Inciso 18, convocar e presidir o Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, e o estado de calamidade, que está no inciso 28. Portanto, essa questão está certíssima. Questão certíssima. Show? 3. De acordo com as disposições constitucionais, com o entendimento do STF acerca da organização política e administrativa do Estado, do Poder Legislativo e das atribuições do Presidente da República, julgue o próximo item. O texto constitucional confere ao Presidente da República a prerrogativa de delegar algumas de suas competências privativas ao Procurador-Geral da República, que, observando os limites traçados na respectiva delegação, poderá conceder indultos e comutar penas. Queridos, aqui, gente, é a típica questão do parágrafo único do artigo 84, que é o parágrafo que vai falar sobre a delegação, tá? Então lembre-se sempre disso. Artigo 84, parágrafo único. E aí vem as perguntas. Confere ao presidente prerrogativa de delegar algumas de suas competências? Sim, o parágrafo único garante ao presidente a capacidade de delegar algumas de suas competências. Beleza? Essa delegação pode ser feita ao Procurador-Geral da República? Sim, porque o Procurador-Geral da República também está previsto no parágrafo único como suscetível de receber a delegação. E dentre as hipóteses de delegação, está prevista conceder indulto como tá pena? Sim, também. Então essa questão está certíssima. Toda vez que vier a questão sobre a delegação de competência do presidente, você tem que perguntar 3 coisas. Primeiro, é atribuição do presidente? É. Segundo, é uma atribuição delegável do presidente? Sim. Terceiro, é delegável para fulano de tal? Pronto. Respondeu essas 3 perguntas, não erra nenhuma questão de prova sobre delegação das competências do presidente. Beleza? Portanto, a questão 3, certíssimo. 4. Considere que o Ministério do Planejamento tenha realizado o levantamento por meio do qual tenha concluído que alguns cargos públicos vagos no âmbito da administração direta do Poder Executivo Federal são desnecessários. Nessa situação hipotética, conforme dispõe a Constituição Federal de 88, a extinção desses cargos... Vamos lá. Gente, entenderam aqui o caso concreto? O Ministério do Planejamento fez o levantamento, ele percebeu que existem alguns cargos públicos vagos, o grande poder da questão está aqui, cargos públicos vagos, no âmbito da administração direta do Poder Executivo Federal, que são desnecessários, ou seja, ele quer extinguir cargo público vago. Gente, ele está te mandando para onde? Artigo 84, inciso 6. Artigo 84, inciso 6. Quando a Constituição fala que compete ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre extinção de cargos públicos quando vagos. Pronto. Você tinha que ter lembrado exatamente disso. Aí vamos para as opções agora. Letra A. É vedada. Então, a extinção desses cargos é vedada, pois os cargos públicos foram alçados pela Constituição Federal ao status de direitos e garantias fundamentais inscritos em cláusula pétrea constitucional. Mentiroso. Não é cláusula pétrea não, isso aqui, tá, gente? A administração pública pode sim extinguir esses cargos. B. Só poderá ocorrer mediante lei ordinária de iniciativa privativa do presidente. Neste caso, não depende de lei, gente. Pode ser por meio de decreto autônomo, que é o que está no artigo 84, inciso 6. C. Só poderá ocorrer mediante decreto de competência privativa do presidente da República, sendo vedada a sua delegação a outra autoridade. Gente, quando ele fala só poderá ocorrer mediante decreto de competência privativa do presidente, aí ele erra, tá? Por quê? Existe a possibilidade de fazer por meio de decreto e ela pode ser delegada. Essa é uma das competências delegáveis ao Procurador-Geral da República, Ministro de Estado ou AGU. Letra D. Poderá ocorrer mediante decreto de competência privativa do Presidente da República, sendo essa atribuição delegável aos ministros de Estado. Pronto, fechamos aqui, achamos a resposta certa. Letra D. E a letra E. Poderá ocorrer mediante lei complementar de iniciativa privativa do Presidente da República. Não precisa de lei, pode ser por meio de decreto mesmo.
Legal essa questão 4, né? 5. Julgo o item subsequente a respeito dos poderes da República. Em hipóteses excepcionais, é admitido que o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, seja chamado ao exercício da presidência da República. Gente, questãozinha maravilhosa, né? Certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo! Essa questão aqui é muito boa. Gente, é só lembrar do artigo 80 da Constituição Federal, que traz a linha de substituição do presidente diante das suas ausências. Então, quando o presidente não pode, quem entra no lugar dele é o vice. Se o vice não pode, chama o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não pode, põe o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não pode, chama o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, em hipóteses excepcionais, é admitido que o presidente do STF seja chamado ao exercício da presidência da República. Perfeito. 6. O Poder Executivo Federal é exercido pelo Presidente da República, eleito para um mandato de 4 anos, com possibilidade de uma recondução. O presidente atua no âmbito interno como chefe de governo da União e no âmbito internacional ele representa a República Federativa do Brasil como chefe de Estado. Não corresponde a uma atribuição constitucional do presidente da República. Gente, não é atribuição constitucional do presidente da República. O que você acha aqui? Não é atribuição constitucional do presidente da República promulgar as emendas à Constituição, decretar e executar a intervenção federal, nomear e exonerar os ministros de Estado, decretar estado de defesa e estado de sítio e promover e extinguir os cargos públicos federais. E aí, qual dessas aqui não é competência do presidente? Gente, as competências do presidente estão no artigo 84, perfeito? Vamos começar de baixo para cima. Prover e extinguir cargo público federal é competência do presidente? É, inciso 25. Decretar estado de defesa e estado de sítio é competência do presidente? É, inciso 9. Nomear e exonerar ministro de Estado é competência do presidente? É, inciso 1. Decretar e executar intervenção federal é competência do presidente? É, inciso 10. Sobra promulgar emenda à Constituição, que não corresponde a uma atribuição do presidente da República. Por quê? Porque promulgar emenda à Constituição é competência das mesas da Câmara e do Senado Federal. Artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 3º. Portanto, questão 6, resposta letra A. Beleza? 7. Leia o texto a seguir e analise as afirmativas. Com relação à Lei nº 1079, de 1950, e suas alterações, que é a Lei de Crimes de Responsabilidade, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal, e especialmente contra... Gente, nem precisa ler a Lei 1079. Essa lista está no artigo 85. Tá? E aí a gente vai para as questões. Atentar contra a existência da União é crime de responsabilidade, previsto no artigo 85? É. Atentar contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos poderes constitucionais dos Estados é atribuição do presidente? É. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais é atribuição do presidente? É. A segurança interna do país é atribuição do presidente? É. É atribuição, gente. É crime de responsabilidade? É. Atentar contra a probidade de administração é crime de responsabilidade? Também. Atentar contra a lei orçamentária? Também. Gente, tá literalmente a lista, só faltou uma, né? Tá? Mas basicamente todos estão corretos. E aí a gente vai. Estão corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Resposta certa, letra D de dado. Beleza? Questão 8. De acordo com a Constituição Federal, a atribuição de conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, é de competência privativa do Presidente da República. Gente, é uma afirmação da questão, tá? E já vou dizer que essa afirmação está lá no artigo 84, inciso 12. Beleza? Tá, mas aí ele quer continuar agora. Essa questão da FCC aqui é muito bem montada. Então, ele fez uma afirmação e continua. Podendo ser delegada apenas ao advogado-geral da União, que observará os limites traçados nas respectivas delegações. Gente, errado. Porque o parágrafo único
do artigo 84 diz que pode ser delegado ao advogado-geral da União, ministro de Estado e procurador-geral da República. B. Não podendo ser delegada, então ele já começou errado, né? Ele está dizendo que não pode ser delegado. Pode. Essa é uma das atribuições delegáveis. Tendo em vista que as atribuições privativas do presidente da República não são passíveis de delegação. Gente, são. 3 são. C. Podendo ser delegado aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Pronto. É isso aqui que complementa o comando da 8, de acordo com o artigo 84.12 e o parágrafo único. Resposta certa da 8, letra C. A D também está errado, porque ele está dizendo que é podendo ser delegado apenas com relação à comutação de pena. Então, isso aqui está errado. Não podendo ser delegada, pois, já começou errado, né? Se encontra entre as hipóteses previstas na Constituição Federal, como possíveis de delegação pelo presidente da República. Não, essa aqui é delegável. Tá? Então, questão 8, resposta letra C. 9. Após ser protocolada uma denúncia contra o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade, o presidente da Câmara dos Deputados leva a respectiva casa à apreciação do pedido para instauração de processo de impeachment em face do chefe do governo federal. Os deputados decidem pela autorização da instauração do processo. Considerando o fato narrado, é correto afirmar que... Então, gente, questão muito legal da Consulplan, tá? E que tem a ver com o processo de impeachment. Então, você tem que ir lá ficar ligado às regras do artigo 86 da Constituição Federal. E também do 52, parágrafo único, que nesse caso aqui vai ser necessário, porque o artigo 52, parágrafo único, é o que diz sobre a presidência do presidente do STF naquela sessão de julgamento do presidente da República no processo de impeachment. Se ele está falando aqui, gente, que já houve autorização do processo de impeachment, onde que ele vai ser julgado? Gente, Senado Federal. É o Senado quem vai julgar o presidente pelo processo de impeachment. Então é correto afirmar que o presidente do STF funcionará como presidente da sessão? Sim, o 52, parágrafo único diz isso. E decidirá a respeito da condenação do presidente da República? Não. Não é o presidente do STF que decide, gente. O presidente do STF, ele apenas preside a sessão. Tá bom? Letra B. O Senado Federal decidirá por 2/3 dos votos dos seus membros, ok? Acerca da condenação do presidente da República no crime de responsabilidade, ok. Já achamos então a resposta, letra B. C. Compete privativamente ao Senado Federal processar o presidente da República nos crimes de responsabilidade e ao presidente do STF proceder com o julgamento. Não, gente, não é o presidente do STF que procede com o julgamento. E D. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, pelo voto de 3/5, já errou, dos seus membros, a autorização para instauração de processo contra o presidente. De fato, a autorização depende da Câmara, mas é pelo voto de 2/3 dos membros, segundo o artigo 86 da Constituição. Beleza? Questão 9, portanto, resposta letra B de bola. Show? 10. De acordo com a Constituição Federal, o ato do presidente da República que atente contra a lei orçamentária é considerado... Gente, atentar contra a lei orçamentária, artigo 85 da Constituição Federal. Artigo 85 da Constituição, inciso 6. O artigo 85 fala sobre o que mesmo, gente? Crime de responsabilidade. Então, se ele falar aqui que é infração penal, já está errado. A letra A já está errada, a letra D está errada, porque essas duas falaram que é infração penal. A letra A ainda fala que é infração penal comum, devendo seu julgamento ocorrer perante o Senado Federal se admitida a acusação na forma legal. Também está errado, porque o artigo 86 diz que quando a infração penal comum, é o STF quem julga. Então aqui nós temos esses problemas aqui. B. É crime de responsabilidade, devendo seu julgamento ocorrer perante o Supremo Tribunal Federal. Aqui ele errou. Se admitida a acusação na forma legal. C. Crime de responsabilidade, devendo seu julgamento ocorrer perante o Senado Federal se admitida a acusação na forma legal. Aqui é a resposta certa, a letra C. A D. Infração penal comum, devendo seu julgamento ocorrer perante o Supremo Tribunal Federal se admitida a acusação. E letra E.
Crime de responsabilidade devendo seu julgamento ocorrer perante o Congresso Nacional, viajou na maionese. 11. Muito legalzinha essa aqui, ó. Conforme expresso na Constituição da República, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado, letra A, pelos ministros de Estado, B, pelo Presidente do STF, C, pelos governadores de Estado e DF, ou D, pelo Presidente da Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. É básica, né, gente? Básica? É básica, mas é importante sempre fazer questões assim, para você não esquecer de coisas básicas. Artigo 76. O presidente é auxiliado pelos ministros de Estado. Então, o Poder Executivo é o presidente, auxiliado pelos ministros de Estado. Beleza? 12. A respeito do Poder Executivo, do processo legislativo do Ministério Público, julgue o item a seguir. Se o presidente da República cometer crime de responsabilidade, caberá ao Procurador-Geral da República oferecer denúncia contra ele perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, após fazer a análise preliminar da peça acusatória, a enviará ao Senado Federal, que deverá conduzir o processo. Quase tudo neste texto está errado. Gente, a questão está errada. Tá? Agora ela está errada porque a gente vai se socorrer do artigo 86. O artigo 86 ele fala sobre a competência do Senado para julgar, tá ok? Mas quem autoriza o julgamento é a Câmara e não o STF. E qualquer cidadão, e aí, gente, aqui a gente vai se socorrer da Lei 1079. A Lei 1079, de 1950, ela prevê no seu artigo 14, que qualquer cidadão poderá denunciar o presidente da República por crime de responsabilidade. Qualquer cidadão. Então, não é necessário que o Procurador-Geral da República ofereça essa denúncia. Qualquer cidadão, então, denuncia na Câmara, a Câmara emite o juízo de admissibilidade, autoriza, o Senado julga. Questão 12, errada por isso. 13. Com base nas disposições constitucionais a respeito da responsabilidade do Presidente da República, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 88 estabelece as normas de processo e de julgamento dos crimes de responsabilidade imputáveis ao Presidente da República. Gente, muito, muito perigosa essa questão. Essa questão aqui é uma questão maldosa, tá? E a resposta dela está no parágrafo único do artigo 85. O que acontece, gente? O artigo 85 ele vai trazer uma lista de crimes de responsabilidade. Mas ele traz uma lista genérica, lembra que nós falamos disso? Aí o parágrafo único diz que esses crimes, ou seja, os que estão listados no artigo 85, serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Portanto, as normas de processo e de julgamento dos crimes de responsabilidade não estão previstas na Constituição Federal. Elas estão na lei que regula o crime de responsabilidade, que é a Lei 1079 de 1950. Logo, essa questão está errada por este motivo. Achei a questão fabulosa, essa questão. 14. Questãozinha da FCC top. Dentre as competências do Presidente da República que podem ser delegadas a autoridades deferidas no texto constitucional, está a D. Vamos lá. Letra A. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Gente, a sacada da questão é que ele não quer saber simplesmente se trata de uma competência do presidente. Ele quer saber se trata de uma competência do presidente que pode ser delegada. Tá aí. Para saber isso, artigo 84, parágrafo único. Essas que podem ser delegadas, que são incisos 6º, 12 e 25. Celebrar tratado é delegável? Não, gente. Conferir condecorações de instituições honoríficas é delegável? Não. Nomear os magistrados é delegável? Gente, não. Conceder indulto e comutar pena com audiência necessários aos instituídos em lei? Opa, este aqui é delegável.
Este é delegável nos termos do artigo 84, parágrafo único. Manter relações com o Estado estrangeiro é delegável? Também não. Tá? O conceder indulto como está a pena está no inciso 12. Beleza? Questão 14, resposta à letra D. E para fechar, questão 15, mais uma deve ser maravilhosa. Arnaldo, presidente da República, praticou um crime de homicídio doloso dentro das dependências do Palácio do Planalto, tendo como vítima o ministro da Economia, seu inimigo político de longa data. Diante do que dispõe a Constituição Federal, pela prática do crime referido, Arnaldo deve ser julgado. Gente, atenção, tá? Arnaldo é presidente da República, beleza? Ele pratica um crime de homicídio doloso. Então isso aqui não é infração política administrativa, é uma infração penal. Aí eu preciso saber agora se essa infração penal tem a ver com a função do presidente ou não, porque isso vai determinar qual regra nós vamos seguir. Se o crime foi cometido dentro das dependências do Palácio Planalto, tendo como vítima o ministro da Economia, seu inimigo político de longa data, está claro, por inúmeras razões, que este crime foi cometido no exercício da função ou em razão da função do presidente. Se isso acontece, o presidente deve ser julgado no Supremo Tribunal Federal por infração penal comum. Pronto, é isso que eu tenho que procurar. A letra A diz, pelo Superior Tribunal de Justiça? Não. Órgão competente para processar ou julgar as autoridades do governo nos casos de crime comum de responsabilidade? Não, né? B. Pelo Senado Federal, após admissão pela Câmara dos Deputados sob a presidência do presidente do STF? Não, gente. Pelo Supremo Tribunal Federal, órgão competente para processar ou julgar o presidente em infração penal comum? Sim. Letra D. Pela Câmara dos Deputados? Não. E pelo Tribunal do Júri também não, né? Ele colocou o Tribunal do Júri aqui porque o cara cometeu homicídio doloso. Portanto, gente, resposta certa, letra C, nos termos do artigo 86 da Constituição Federal. Beleza? Com isso, meus queridos, fechamos mais uma aula de Direito Constitucional, chave de ouro, Poder Executivo, tema muito poderoso, muito importante para a tua prova. Espero que você tenha aprendido, tenha curtido. E, cara, faça mais questões. Quanto mais questões você fizer, mais foda você vai ficar. E quanto mais foda você fica, mais perto você se tornar um servidor público. Grande beijo no coração, tamo junto, bora vencer e até a próxima aula.